Estou vindo aqui hoje para estar falando para vocês aí sobre essas negociações do plano, né? E a gente vai estar falando aqui sobre o plano atual, né, e sobre o plano novo, tá? Eu vou estar falando para vocês também sobre essa questão do FGTS, né? Essa correção do FGTS. Vou estar falando para vocês também sobre isso. Queria dar uma dinâmica aqui, porque essa questão do plano, ela é um pouco complexa, certo? Então eu queria primeiro, vou pontuar aqui a pedido pelo sindicato, até porque esse plano novo, né, o sindicato não concordou com a empresa de implementar ele, né? Desde o começo, o que nós queríamos era fazer a adequação dentro do nosso plano de cargo e salário, né? Desde 2008 a gente vem pedindo para fazer a adequação dos pisos, né? Outras questões dentro do plano, mas dentro do plano nosso atual, certo? E vocês sabem, por exemplo, que a empresa optou por essa questão de ter um novo plano com essa opção de migração. Então o sindicato nunca concordou com isso, né? Tanto que a primeira tabela que eles apresentaram, aquela que tinha um piso de 1.648, né? Eles apresentaram, teve a maior pressão, né? E é natural de alguns companheiros para que fosse aprovada aquela tabela, né? E o sindicato entendeu, né, que aquela tabela, né, como era uma tabela única, acabava com o nosso plano. Nós não fizemos nem assembleia, porque no entendimento nosso, para retirar direito, você não faz assembleia, você não discute, simplesmente você não aceita. Então as negociações partiram dali. E aí, companheiros, num certo momento, né, a Saneago entendeu, né, que eles tinham que manter o plano atual. Por quê? A tabela que eles apresentaram, ela tinha uma progressão de carreira por antiguidade de 1,5. Não sei se você lembra, de 1,5 de ano em ano, né? E um piso razoável. Só que ela não tinha regra. Além dela ser única, proposta para acabar com o nosso plano, ou seja, acabar com o quê? Com quinquênio, anuênio, pé na cova, incentivo intelectual, né? Então, se implementasse aqui a tabela nova, né? Então as pessoas, por exemplo, que não ia ter uma adequação de piso, ou ia ter menor, ia ficar prejudicado, porque além de você não pegar nada, né, de incremento de salário, você teria que abrir mão ainda das suas, dos seus benefícios, né, que seria essa progressão que nós temos em automática de antiguidade no plano atual, né? Vocês sabem que foi estabelecido aquele abono de R$ 96,00, condicionado a incorporar no salário, na implementação da nova tabela salarial, né? E eu acredito que agora, na implementação dessa nova tabela, eles vão incorporar os R$ 96,00, né? Automaticamente ele passa a ser incorporado para quem fazer a migração. Foi interessante a tabela nova, né? Então, de modo que a gente já está terminando de resolver esse problema aí desse plano de cargo e salário, né? Pelo menos do ponto de vista da implantação. Um plano de cargo e salário, gente, é bom ficar claro aqui para todo mundo, né? Eu vou dar até um exemplo do nosso plano atual. Esse plano nosso, nós começamos a discutir ele, se eu não me engano, em 84, se eu não me engano. Nós fomos implementar o plano em 86. Quando nós implementamos o plano, esse plano atual, só tinha o anuênio. Depois nós implementamos o quinquênio, depois nós implementamos a tabela complementar, né, o incentivo intelectual. Então um plano de cargo e salário, ele passa por reformulação do ponto de vista de você avançar. À medida que você tem que modernizar o plano, atualizar ele, naturalmente você tem alguns avanços, né? O sindicato luta, na hora que vai fazer a reformulação, em vez de retirar direito, nós temos que ampliar o direito. E assim foi feito dentro do plano atual. Não vai ser diferente com esse novo plano, né? Da mesma forma. Até porque, quando você tem dois planos, né? E naturalmente eu acredito que vai migrar aí se migrar, vai migrar uns 40%,
né, talvez não chegue a isso, né, então vai ficar, a maioria das pessoas vai ficar no plano atual. Né, então as campanhas salariais, ela vai ser para todos os trabalhadores. Né. Tem questão, por exemplo, que está dentro do plano novo, que está previsto no plano atual. Que se eles fizerem no plano novo, vai ter que fazer no atual. Eu vou estar explicando para vocês aqui. Né? E aí, alguns companheiros às vezes perguntam para mim assim, pô, eu sou antigo, eu não vou ganhar nada. Vai, companheiro. A empresa, por exemplo, ela está mantendo a sua progressão, que ela queria tirar. Certo? Então hoje, por exemplo, no plano atual, você tem um crescimento aí automático de 2 em 2 anos. Né, de 8%. É um crescimento que, mesmo se você não estiver trabalhando, não estiver produzindo, você tem ele. Está previsto lá no plano de cargo e salário. Certo? Você tem um incentivo, você tem o pé na cova, então você tem os seus direitos que foram preservados. Né? As reposições salariais vai ser normais para os dois planos. Né? E, como eu disse, vai incorporar os 96. Incorporando os 96, em média, vai dar um aumento aí real de salário em torno aí de 3 a 7%, de um modo geral, incorporando os 96 reais. Então, companheiros, na questão do plano novo, eu vou pontuar aqui algumas questões, por exemplo, que quando a diretoria da empresa, ela foi obrigada, através daquela audiência, lá no tribunal, por 6 meses, que vencia no dia 31 de dezembro, dela apresentar um novo plano de cargo e salário, com todas as regras definidas em condições de implementar. É isso que fala no acordo. Em condições de implementar. Certo? E aí, lá no tribunal foi estabelecido aquele abono. O abono perduraria por 6 meses. Né? E aí, nós colocamos uma cláusula nesse acordo do tribunal da seguinte forma: que antes da empresa implementar o plano, teria que passar por uma avaliação da direção do sindicato. Até porque, como eles têm a prerrogativa de implementar um novo plano, porque eles não estão acabando com o atual, nós, da direção do sindicato, não poderíamos jamais ser omisso, né, de deixar eles implementar um plano da forma que eles queriam. E o que ia acontecer seria isso. Então, quando eles apresentaram lá no tribunal e apresentou para a gente o plano, que nós tomou conhecimento do plano, nós vimos alguma coisa dentro do plano, por exemplo, que estava um problema. Algumas coisas que não estavam, umas regras não estavam muito objetivas. Nós pontuamos algumas regras. Só um minutinho aqui. Alô? Então nós pontuamos algumas questões lá que estavam um pouco subjetivas, né, para que os companheiros, né, tivessem uma clareza. Que em todas as reuniões que a gente fez, eu estava colocando da seguinte forma: para a pessoa sair de um plano, que você tem umas regras definidas, que você tem, hoje no plano atual você tem condição de fazer sua progressão hoje. Você pegar uma canetinha lá e um papel, fazer as contas, com 35 anos você sabe lá como é que vai estar seu salário. Certo? Essa outra tem que ser da mesma forma. Mesmo ela priorizando, né, diferente do nosso, as progressões variáveis. O nosso prioriza automático, lá vai estar priorizando as variáveis. Né? Mesmo assim, você tem que ter condição de fazer lá a sua carreira. Para você ter uma segurança, para você mudar de plano. Né? Então foi isso que nós pontuamos. Uma das questões que nós pontuamos lá foi a questão da promoção por mérito. Né? A gente sabe que dentro da Saneago já foi feita essa promoção por mérito, entre aspas. Não obedecer às regras que está previsto no plano de cargo e salário. Então, da forma que está no plano previsto no plano nosso hoje, os caras burlaram, não obedeceu. Então hoje, quando eles apresentaram para a gente essas regras, o que o sindicato tentou fazer? Tentou amarrar, da melhor forma, para que tenha mais transparência, e que seja mais objetiva. Exemplo, promoção por mérito. Ela vai, como que vai se dar ela?
ela vai se dar da seguinte forma: vai fazer uma avaliação, né, do companheiro, do desempenho, da produtividade, né, do perfil do profissional, né, para ele ver se ele tem o mérito ou não. Ele vai ser avaliado, certo? Como que é feita essa avaliação? Lá estava meio subjetivo, meio aberto, certo? Qual que é o quantitativo que vai fazer do mérito, né? Outra questão: quantos STEP, que no novo é STEP, não é letra. Quantos STEP, por exemplo, que vai ser, né? Outra questão que tinha no plano lá, que a gente alterou. Questão, por exemplo, que colocava lá que no ano que você pegasse a automática, se tivesse o mérito, ia prevalecer a maior. Ou seja, uma ia inviabilizar a outra. Certo? Então nós conseguimos também ajeitar isso aí, eu vou estar explicando para vocês aqui. Outra questão, por exemplo, que a gente colocou lá. A questão, por exemplo, do piso. Tem um piso inicial de 1.786. Né? Então a pessoa, por exemplo, que passar no concurso, que entrar hoje, da forma que eles apresentaram, o cara ia ficar muito próximo. Então nós pedimos para estender mais 2 steps, depois do enquadramento da pessoa, estender mais 2 steps, né, para dar uma distância. Né? Uma outra questão que a gente pontuou foi a questão do incentivo intelectual, também que houve modificações. Então, companheiros, então a promoção por mérito, como que ficou? Né? A avaliação, inicialmente, ela vai ser feita pelo gestor. Quem que é o gestor? É o seu chefe imediato, certo? Só que ele vai ser o quê? Ele vai indicar. Ele vai indicar. E aí ele vai indicar para o comitê. Certo? Então, um exemplo. Você fez uma avaliação de uma determinada unidade, essa avaliação, certo? E aí ali, teve ali os 2 melhores avaliados, tiveram melhores notas. Então ele vai pegar aquelas pessoas que foram melhor avaliadas ali, tiveram as melhores notas, e vai entregar para o comitê. E o comitê vai operacionar para que essas pessoas recebam essa promoção por mérito. Certo? Aí as pessoas perguntam, que é o questionamento maior. Pô, mas aí meu gerente vai ter autonomia para fazer isso? Não, ele vai indicar. Só que o gerente, ele vai ter que cumprir os parâmetros pelo qual o profissional vai ser avaliado. Não é ele que vai definir. Então veja bem, então se você tem, por exemplo, um determinado profissional de um determinado cargo, esse cargo, por exemplo, a avaliação dele vai ter que ser feita através desse serviço, desse e desse. Certo? Então, um exemplo aqui, a RA vai ser um parâmetro, um exemplo. Né? Então, quem vai definir esses parâmetros vai ser o comitê. Esse comitê vai ser da onde? Vai ser do Recursos Humanos. Certo? Então o comitê vai definir os parâmetros e o gerente, o que ele vai fazer, ele vai acompanhar esses parâmetros. Então vai depender de quem? Vai depender do profissional. Certo? Se esse gerente, por exemplo, esse gestor, né, não cumprir esse parâmetro, você está me entendendo aí o que vai acontecer? A avaliação vai ter uma reavaliação. Certo? Esse vai ser o inicial. Certo? O que vai acontecer futuramente? Essa avaliação ela vai evoluir para a avaliação de 360 graus. O que é a avaliação de 360 graus? É a avaliação recíproca. O que é essa avaliação recíproca? Então, você vai ser avaliado pelo seu gestor, né, dentro daqueles parâmetros, certo? Os funcionários vão avaliar o gestor, seus colegas vão te avaliar e você vai se autoavaliar. Certo? Então vai chegar nesse ponto. Certo? Então a avaliação por mérito é nessa linha. Qual que é o quantitativo? Lá não estava muito claro. Então vai ser o seguinte, exemplo. Eles vão ter que avaliar, isso foram as mudanças que foram feitas, gente. Tá? Tudo que eu estou falando aqui. Então, um exemplo. A avaliação ela vai ter que ser feita para todos os funcionários, independente de estar no plano atual ou no novo. Certo? Essa avaliação ela vai ser feita de ano em ano. Qual que é o quantitativo? 1/3 a cada ano. Totalizando, fechando o ciclo em 3 anos. Então veja bem, no primeiro ano, 1/3 dos melhores avaliados
vai pegar a promoção. Aquele que pegou no primeiro ano, no primeiro ciclo, não pega no segundo. Aí aqueles outros que ficou mais bem avaliado, pega no segundo. Pegou no segundo, pega no terceiro. Fechando o ciclo no terceiro ano. Certo? Contando que todo mundo que for avaliado, né, e tiver o mérito, ele vai pegar o STEP. Quantos STEP? Ele vai pegar de 1 a 5 STEP. Ele pode pegar 1, 2, 3, 4. Resguardando um todo ano. Isso. Aí eu vou falar aí. Então a regra do método então, é de 1 a 5 que ele vai pegar. Certo? A progressão horizontal. Isso, horizontal por mérito. Né? Aí tem a horizontal automática. Né? Horizontal automática. Aí eu vou explicar ela aqui. Certo? Então o que acontece, gente? Então, isso quer dizer o quê? O companheiro, por exemplo, que no primeiro ano ele foi mal avaliado, ele tem condição de recuperar no segundo e no terceiro. Então pode ocorrer, do Hans Dan, por exemplo, quando ele foi bem avaliado, ele pegou 3, um exemplo. Mas pode ocorrer que aquele cara que não pegou nada no primeiro, que foi mal avaliado, pode ser que no terceiro ele pega 4. Ele tem condição de recuperar ali. Você está me entendendo? Ele vai ter condição de saber onde que ele perdeu, isso, ele não ter ganho. Isso, vai ter, porque essa avaliação ela vai ser, todo mês o funcionário vai estar ciente do que ele foi avaliado, o que ele foi ruim, o que aconteceu, ele vai estar e ele vai ter condição de melhorar. Certo? Então, eu acho que a gente está amarrando bem isso aí. Certo? Entendeu? Então, pensa. Outra questão muito importante que a gente conseguiu também, gente, que eu coloquei aqui, foi a questão seguinte. Aí entra dentro do que o companheiro falou aqui. O companheiro, por exemplo, que foi mal avaliado nos 3 anos. Né? Esse companheiro, por exemplo, não vai pegar nada, não garantiu, mas vai ter que pegar. Certo? Então no terceiro ano ele pega. Certo? Ele vai pegar 1.1. No mínimo 1.1. Mas pode ser que eu falei, ele recupere aí. Vamos supor, o companheiro está de licença médica aqui por um problema no primeiro ano. Beleza? Então além do 1 dele que está garantido ali, pode ser que ele pega mais 1, mais 2, porque foi prejudicada a avaliação dele, não foi culpa dele. Certo? Mas é uma garantia 1, porque se ele pegar mais 2, que ele podia pegar 3 se ele tivesse os 3 anos, mas ele pode pegar 2, porque ele foi prejudicado, ou pegar mais 1, então ele pega 3 lá, ou pega mais 2. Então amarrou isso aí também. E outro detalhe, outra questão também que a gente alterou, que ela pode ser acumulativa. Então não interessa, você vai ter automático. Se tiver 3 STEP por mérito e o automático, você vai levar tudo. Você vai levar tudo. Certo? Aí eu vou dar um exemplo da CEL aqui. Entendeu, pessoal? Então a promoção por mérito, basicamente é isso. É dessa forma que foi amarrado. E é para os 2 planos. É para os 2 planos. Até porque, gente, quando você tem um universo de 4.300 trabalhadores, tem que ter isonomia. Né? Não tem jeito, por exemplo, você fazer uma promoção por mérito para parte dos empregados e a outra parte não vai fazer. Você tem que avaliar todo mundo. E quem tiver a competência de ter o mérito, ele tem que ter o direito. Legalmente, ele tem que ter o direito. Ele tem que ter o direito, inclusive, até de ser avaliado, de participar. Entendeu? Então isso aí está tranquilo. Sem problema. É bom que não salva serviço, né? Certo? É bom que não salva serviço, né? Aí tem um outro probleminha aí, né? Que a gente já sabe qual que é, né? Certo? Então, companheiros, basicamente é isso. O que é, por exemplo, a outra promoção que tem? Que é a vertical, que vai ser também pelo mérito. Certo? De que forma que é o mérito? Hoje, por exemplo, vou pegar um exemplo do agente sistema. Certo? Hoje tem o nível 1 e o 2. Nós temos uma tabela hoje que ela tem 80 steps. Certo? Então, lá foi dividido em 2 níveis fundamentais. Então, o nível 1 vai até o step 40. Certo? O nível 1. E os demais, até o 80, é nível 2. Então, só tem 2 níveis. Certo? Que eu acho até melhor. Certo? Para a gente é melhor. Então, o que acontece? Aquele companheiro, né, que se destacar como profissional da área dele, um exemplo, você tem, por exemplo, um companheiro, por exemplo,
que um companheiro que já conhece melhor do que os demais o serviço, é um companheiro que já dá conta de dar uma dinâmica para ensinar o serviço para o outro, é um companheiro que dá conta de resolver um problema que o outro não dá conta de resolver. Ou seja, em resumo, é um cara especial. Porque tem isso dentro da empresa, a gente sabe que tem. Você tem um conteúdo, você tem os melhores, os caras que é mais dinâmico, tem mais iniciativa, isso é natural. Então esse cara também vai ser valorizado, né? E ele vai ser valorizado onde? Na mudança de nível. Então o profissional preencher esse pré-requisito, certo? E lá tem um tempo também de experiência dele, ele tem que ter uma experiência já de 7 anos, certo? 7 anos de CNA ou de imigração? Não, 7 anos era de migração. Aí nós alteramos que quando ele for para lá, ele leva esse tempo. Entendeu? Então, um exemplo, o cara tem 6 anos, certo? Aí, mas ele já tem esse pré-requisito do perfil do profissional. Ele passou para lá um ano, então ele já está ali, ele já está garantido. Aí é abrir a vaga, né, para ele passar para o outro nível. Quando eu falo abrir vaga, porque pode acontecer, por exemplo, que na época de você, por exemplo, pegar a mudança de nível, você preencher os pré-requisitos, pode ser que seja na data, por exemplo, você pegar você já mudar o nível. Então aí não adianta. Você vai levar prejuízo. Você está me entendendo? Então tem que arrumar essa questão das vagas. Certo? Então essa é a questão, por exemplo, da promoção para o médico. Às vezes eu esqueci de alguma coisinha, mas eu vou abrir as perguntas depois, aí eu respondo para vocês. Certo? Gente, outra questão. Em vez de letra, vai ser step. Né? Isso já está claro para vocês. 1.1. Certo? Como é que é o enquadramento das pessoas? O enquadramento é de acordo com a letra. Então, se você, por exemplo, tem 4 letras, então você vai enquadrar no step 4. E aí você anda mais 2 steps, que é aquele que nós conseguimos. Anda mais 2. Então, ou seja, o cara, por exemplo, que está na letra D, né, ele vai estar enquadrando lá no step 6. Certo? Vai enquadrar no step 6, porque ele tem o enquadramento dele normal, e mais 2 que ele subiu. Que é a questão da alteração que houve lá nessa questão aí, dessa progressão de carreira. Então, gente, a outra questão é a questão do incentivo intelectual. Né? O incentivo intelectual hoje, na nossa tabela atual hoje, quando você requer o incentivo intelectual, ele vai para a sua progressão de carreira, você progride na carreira. Não é isso? Tanto que quando você, por exemplo, requer o incentivo intelectual, você fica mais velho de empresa. Teoricamente, você fica mais velho. Né? Por quê? Porque a antiguidade nossa é pela letra. Né? E lá também vai ser pelo STEP. Então, veja bem, vamos supor que eu sou letra C. Certo? Aí eu sou letra C, eu requeri o incentivo intelectual aqui na tabela, certo? Eu vou ficar igual um cara de 10 anos. Eu tenho 7, então eu vou lá para a letra E, né? C, D, F. Eu vou lá para a letra F. Certo? Então você progride na carreira. Certo? No outro plano ele é diferente. Né? Como é que é ele? No início, o plano que eles apresentou lá no tribunal, que eles iriam implementar antes das mudanças, era assim. Era 12% do STEP 40. Todas as tabelas tem os STEP. De cada tabela, da sua referência. Superior, STEP 40 dele, o técnico dele, o médio dele, o fundamental dele. Certo? Então o nosso STEP, por exemplo, fundamental, né, o STEP 40 é 2.700 e pouco. Era 3% só, era 12% para os outros e era 3% para o fundamental. Nós conseguimos evoluir todo mundo para 15%. Então pegou o superior 15%, o técnico 15%, o médio 15% e o fundamental 15%, até 15% do STEP 40. Ele não vai progredir na carreira, ele vai vir como uma sigla lá, né, igual, por exemplo, vem a dupla função. Certo? Eles vão criar lá a sigla lá do incentivo intelectual. Certo? Ela vai ser base de cálculo? Vai. Ela vai entrar para a base de cálculo. Normal. Certo? Ela só não vai entrar no salário para ela não ter essas progressões. Porque até no plano, por exemplo, lá tem. Você não pode ultrapassar por ano mais de 5,5 de STEP. Certo? De ano em ano. Então, se você, por exemplo, botar um incentivo igual o nosso, vai prejudicar a sua carreira. Se ele ficar separado, ele vai entrar também na base de cálculos e vai ter uma carreira maior.
certo? Quais são os cursos? Né? Do nível superior, ficou a pós-graduação e o doutorado, certo? Então é até 15%. Então veja bem, o doutorado, ele vale 8%. A pós-graduação, se eu não me engano, vale 7%. E a especialização deles vale 3%. Certo? O técnico ficou da mesma forma, com a vantagem que tem a graduação, né? No superior não tem. Certo? O médio fundamental ficou da seguinte forma. Você tem a graduação, né, que vale 5%. Você tem a pós-graduação que nós conseguimos, que também vale 5%. Certo? E você tem os cursos de certificado até 220 horas, no mínimo de 220 horas, que vai valer 3%. Certo? Então, um exemplo. A graduação, você pode requerer ela só uma vez. Certo? Após, da mesma forma. O certificado, você pode requerer ele várias vezes. Certo? Então, se a pessoa fala assim, eu não vou fazer graduação, porque estou muito tempo, tá, eu vou fazer aqui o certificado. Você pode pegar o seu teto, tudo em certificado, se você quiser. Pode fazer 5. Certo? Então, ficou entendido essa questão do incentivo, como é que ele funciona? Ficou, né? Quanto tempo depois? Aí, eu vou falar a carência. Qual que é a carência? A carência dele é o seguinte. A primeira que você requerer, não tem carência. Certo? Não tem carência. Então você entrou, migrou, está em andamento o curso, ou começou, certo? Terminou o curso, você vai lá e requer. Acabou. A partir da segunda, tem uma carência de 5 anos. Certo? Tem a carência de 5 anos. Essa é a carência inicial, 5 anos. Eu não vejo problema, porque na outra era 15, 10, não mudou? Não mudar. Certo? Esse é o plano que está sendo implementado hoje. Então vai ter mudança nele. Então, e aí o que acontece? Então, aí a partir da segunda vai ter essas carências para esses cursos. Certo? Uma outra questão, dentro da regra de enquadramento, ver se eu me lembro aqui. Então, basicamente é isso. Tá bom. Quem iniciou o curso antes, né, se ele finalizar ele lá, vai ser resguardado. A data, por exemplo, vamos para a pessoa, por exemplo, que já tem o incentivo, já tem condição, tem o pré-requisito aqui na atual para pegar o incentivo intelectual. Certo? Se ele passar para lá, vai ser resguardado. Então ele vai, só que ele vai pegar lá, ele vai andar na carreira lá. Certo? Vai pegar em step lá. Certo? A outra questão também é o seguinte, vamos supor, se o companheiro, por exemplo, ele falta aí 1 ano para preencher o pré-requisito, terminou o curso, mas ele tem 4 anos de empresa. Já tem 2 formados, tudo belezinha, mas só tem 4 de empresa, falta 1 ano. Vai ser resguardado esse tempo. Passou para lá, deu 1 ano, cumpriu o prazo, ele pode requerer. Vai ser resguardado também esse tempo dele. Certo? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui. As letras, quem vai pegar esse ano aí? As letras do mesmo jeito, vai resguardar a data. Por exemplo, a pessoa vai pegar uma letra, por exemplo, em janeiro. Se ele migrar agora, ele já vai antecipar o step dele. Se ele for pegar em abril, então abril desse ano, se ele migrar em abril desse ano, ele pega. Vai ser resguardado do mesmo jeito do incentivo intelectual. Certo? Essas datas aí de carência. Tá certo? A outra questão que eu quero falar para vocês aqui, para a gente encerrar, é a questão, por exemplo, do cargo amplo. Né? Dentro do plano atual nosso, o cargo nosso já é amplo. Você sabe disso, né? Somente o agente de sistema. Antigamente ele era o encanador, era o serviço, o agente comercial, hoje não. O agente de sistema ele tem várias funções, faz de tudo. Não é diferente agora. Né? Então, escreveu essa questão do cargo amplo. Ele tem uma vantagem e uma desvantagem. Vou dar um exemplo para vocês. Todo o nível fundamental foi agrupado. Certo? O operador, o agente de sistema, o agente administrativo. Só que o agente administrativo tem um item aí que eu vou explicar, uma mudança assim. O agente administrativo, né, e o mecânico de manutenção. Então todos eles são fundamentais. Então fez o agrupamento desses cargos. O que é o cargo amplo? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, por exemplo, o mecânico de manutenção, na tabela atual nossa hoje,
ele começa no grupo 4. Ele é fundamental, só que ele começa no grupo 4. Ele não começa lá no grupo 2 igual é os demais, o operador, o agente administrativo e o agente de sistema. Certo? Então veja bem, se essa pessoa, por exemplo, se qualificar, né, e tiver condições para desempenhar a função do mecânico de manutenção, certo? E abrir a vaga, ele pode desempenhar a função do mecânico, inclusive com alteração de salário. Hoje ele começa nessa tabela no step 13. O salário dele dá 2.105, se eu não me engano. Certo? Então ele tem essa possibilidade. A outra possibilidade que existe é o agente de sistema, por exemplo, ele quer desempenhar a função do operador, ele pode, desde que tenha vaga, ele se qualifique e tenha vaga. Certo? O agente administrativo é um pouquinho diferente. Por quê? Porque quando foi feito esse estudo, até ele soltou uma primeira tabela, a empresa que fez esse trabalho, ela colocou o seguinte, que a empresa não teria que ter nível fundamental mais. Que teria que ser tudo nível médio. Certo? Mas legalmente a empresa não pode acabar com isso. Né? Então, exemplo, agente administrativo. Houve até a conversa que ia passar todo mundo, depois falou, vou passar só agente administrativo para nível médio, porque ele desempenha essa atribuição de nível médio. Certo? Mas aí, legalmente, você não pode fazer isso. Né? Primeiro, você vai criar um precedente, né, para os outros cargos reivindicar. Mas se o agente administrativo passou, o operador quer passar, o agente de sistema e o mecânico. Certo? Outra coisa, também tem a legislação. Né? A legislação proíbe isso. Só tem que mudar de envergadura de cargo de acordo com o concurso público. Você tem que mudar. Nós estamos com um problema aí na CELC sério. Essa questão aí, na época que foi feito. Então, o agente administrativo hoje é um cargo que ele vai entrar em extinção. Certo? Do nível fundamental. Eles não vão fazer mais concurso, né, para o agente administrativo. Vai ser igual o motorista. Quanto tempo a Saneago não faz? O telefone vai ter mais. Então, o que acontece? O agente de sistema, o agente administrativo, o operador vai ser o agente de saneamento. Né? O engenheiro, analista de engenharia. Né? O técnico, se eu não me engano, analista, não me lembro muito bem aqui. Você lembra? Mais ou menos, não? Depois eu olho aqui para vocês. Analista de saneamento. Né? Que vai estar lá tudo. Mas todos podem, por exemplo, ter esse cargo não. Agora nós temos que lembrar. Está esquecendo um cargo muito importante dentro da empresa aí, que é os auxiliares de serviços gerais. Mas vai estar dentro aí. Mas aí vai acabar. Ué, eles não mudou isso aí, eu acredito, nós pedimos para mudar. Né? Segundo eles, o Pacto Legal eles não podem mudar. Certo? Isso. Então, gente. Então, gente, o que acontece?